Muito boa tarde. Nós vamos dar início à nossa aula Direito do Trabalho, nesta plataforma do Exame da Ordem dos Advogados. É com muita satisfação que eu vou contribuir com os meus conhecimentos, compartilhando com os meus alunos, minhas alunas, candidatos, candidatas ao Exame da Ordem. Eu me chamo professor Evilásio Vitorino de Castro Assunção, advogado, professor de Direito do Trabalho, e quero aqui compartilhar esta minha contribuição. Na aula de hoje, nós vamos iniciar o estudo da consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT. A consolidação das leis do trabalho, ela veio em uma época ímpar, onde os trabalhadores empregados estavam necessitando de uma legislação que fosse protetora dos direitos e garantias do trabalhador. Na era Vargas, esta lei foi promulgada, foi assinada pelo então presidente Getúlio Vargas. Então, essa consolidação das leis do trabalho, ela é, como diz o próprio texto, o próprio sentido da etimologia. Ela é uma consolidação, ou seja, é a reunião de várias leis esparsas para formar, compor uma consolidação. Então, nós vamos iniciar informando o seguinte: a consolidação das leis do trabalho é a legislação trabalhista básica do direito do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, e entrou em vigor no dia 10 de novembro de 1943. Por que é importante essas datas? Porque essas datas, elas têm uma função registral para o conhecimento na cronologia das leis. Então, esta consolidação das leis do trabalho, pelo que nós já falamos na aula anterior, na aula histórica do direito do trabalho, ela não passou por um parlamento, como hoje nós temos no processo legislativo, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal para examinarem, votarem, aprovarem um anteprojeto. Ela não teve, porque na época que ela foi sancionada, estavam em regime ditatorial. Era um regime de que não tinha na vigência o processo legislativo que hoje nós temos. Isso está lá no artigo 59 da Constituição Federal. Então, ela passou, a pedido do presidente da República, Getúlio Vargas, ela passou por uma grande comissão. Nessa comissão era formado de juristas, empresários, sindicatos, empresas de grande porte, né? E também da participação dos empregados. Então,
A CLT, hoje, ela é protegida pelo Estado. É tanto que no artigo 9 ou 9 e o artigo 444 da CLT, ela tem um cunho protetor. Nós vamos ler o artigo 9 da Consolidação das Leis do Trabalho. O artigo 9, ele diz o seguinte: serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Então, todos esses atos, se houverem, com cunho de desvirtuar o seu objetivo, que é a proteção do direito do trabalhador, esses atos serão nulos, de pleno direito. É importante essa palavrinha-chave. Esses atos serão nulos de pleno direito. Porque na prova da OAB, às vezes serão nulos todos os atos, mas não. Para reforçar, eles são nulos de pleno direito. Já o artigo 444, da mesma Consolidação da Lei do Trabalho, CLT, prevê esse artigo seguinte: as relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas. Quem são as partes? O empregado e o empregador. Em tudo quanto não contravenha às disposição ou disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos, que atualmente são as convenções coletivas. Depois nós vamos estar explicando com mais detalhe quais são essas convenções, que eles sejam aplicáveis às decisões das autoridades competentes. Então, essas relações contratuais de trabalho entre empregado e empregadores, elas devem ser pactuadas de forma lícita, para que não venha nenhuma das partes, principalmente a parte vulnerável, que é o trabalhador, sofrer violação dos seus direitos trabalhistas. Isso é muito importante. Agora nós vamos falar um pouco do cenário atual do direito do trabalho no Brasil. Então é muito importante nós tecermos aqui alguns comentários sobre esse cenário, já que houve, depois de sancionada, outorgada a Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943, já houve diversas leis, normas que alteraram ou atualizaram a CLT no sentido de aperfeiçoar a legislação vigente. Então, com a entrada em vigor da Lei 13.467 de 2017, conhecida como a Lei da Reforma Trabalhista, bem como a Lei 13.874 de 2019, identificada como a Lei da Liberdade Econômica, a legislação trabalhista sofreu alguns avanços. Algumas tratativas foram melhoradas no sentido de aperfeiçoamento da CLT.
Então, nós vamos estudar ao longo da nossa cátedra essas mudanças contidas nessas duas leis, que a primeira trata da reforma trabalhista e a segunda da liberdade econômica. Inclusive, esta lei ela está contida na Constituição Federal, né, nos seus primeiros artigos da Constituição Federal, dentro do campo dos princípios, né, constitucionais. Então, nos últimos anos, e mais especificamente, a partir do ano de 2020, com a evolução da pandemia do novo coronavírus, a legislação trabalhista sofreu diversas modificações. Para quê? Para garantia do emprego. Quem não se lembra dos anos áureos, no auge da pandemia, onde as indústrias, o comércio, as fábricas, os empregados eram obrigados a ficar em casa, porque nós estávamos no auge da pandemia. E então, para que o empregado não sofresse prejuízo pelo desemprego, os empregadores, os patrões, empresários, sindicatos, governo, traçaram uma grande luta no sentido de proteger o empregado para não perder seus empregos. Inclusive, muitas dessas leis, particularmente a medida provisória 1045, 1046, a lei 14.020 de 2020, vou repetir, lei 14.020 de 2020, criaram mecanismos para que os empregadores mantessem ou mantivessem seus empregados, porque tudo estava parado, tudo estava inerte. As pessoas não podiam sair de casa. E dentro desse contexto, o governo, juntamente com a classe empresarial, tiveram que buscar novas formas, mas sem a perda do emprego. Então foi uma época muito difícil que nós tivemos que conviver, e isso foi muito negativo para milhões e milhões de empregados. Só para a gente rememorar um pouco dessa tragédia, desta pandemia, com consequências de morte, desemprego, doenças graves, né, em vista do vírus, só para a gente rememorar um pouco, vou falar aqui de alguns fatos importantes que aconteceram na área trabalhista nos anos de 2020, 2021 e 2022, que esses anos foram duros para a população brasileira, em razão dos grandes impactos da pandemia, do coronavírus, Covid-19, na vida dos trabalhadores, na saúde das pessoas, bem como afetando diretamente a economia, a força laboral, que é o trabalho. E o direito do trabalho fora afetado diretamente, com consequências gravíssimas ou gravíssimas para a população.
Mas, dentro desse contexto, muitas tratativas foram tratadas ali no Poder Legislativo, no intuito de o Poder Legislativo criar leis ou mecanismos de proteção ao trabalhador em seus diversos campos. Eu vou citar aqui que muitas tratativas legislativas foram voltadas para a criação de contratos especiais de trabalho. Contratos especiais de trabalho com redução de direitos. Olha, com redução de direitos. Isso foi uma emergência, né? Foi um fato superveniente devido à comoção social do vírus. Então, para que o empregado, para que as empresas mantivessem os empregados, eles fizeram um acordo, né, entre patrões, empregados, sindicato, governo e poder legislativo, para que se fosse criado contratos especiais com redução de direitos, visando a inserção de pessoas e na mantença de seus empregos, porque foi uma situação muito difícil para se superar. Quem viu e quem viveu conhece profundamente as dificuldades que eram da época das empresas manterem seus empregados. Só para ter uma ideia, vou citar só uma, mas são milhões e milhões de exemplos. Os restaurantes que detinham grandes produções com vários empregados e vários clientes, consumidores, eles foram obrigados a fechar suas portas e ali demitiram, acordaram, afastaram muitos empregados. Aqueles mais antigos, os patrões negociaram, mandando eles tirarem férias coletivas, enfim, trazendo dentro de um contexto difícil de administrar soluções para que os seus empregados ficassem em seus empregos sem ter a dispensa do trabalho, né? Mesmo que fosse uma dispensa indireta. Depois nós vamos saber o que é uma dispensa direta, indireta, justa causa, com justa causa e muitas rubricas para a gente poder entender melhor. Então, só para fechar, na época, no auge da pandemia, houve necessidade de se criar um grande pacto nacional, já que a pandemia era mundial. Não era só no Brasil, era mundial. Então, no âmbito nacional, esses segmentos se juntaram e buscaram soluções viáveis para que os empregos fossem mantidos dentro de um contexto calamitoso. Então, nós vamos agora passar para um outro tópico, que é funções do direito do trabalho no sistema capitalista. Como eu falei na primeira aula, o direito do trabalho ele é voltado mais para o capital, para o dinheiro, para o investimento, para que os empresários, os grandes produtores do agronegócio, banqueiros e outras categorias, pudessem gerir capital. Capital significa dizer
dinheiro, pecúnia, porque as empresas só ganham dinheiro se investirem e, principalmente, se investir nas pessoas, porque é muito importante esse investimento. Não basta eu ter um equipamento de última geração se eu não tenho pessoas capacitadas para gerir, administrar essa tecnologia. Então, a função do direito do trabalho, a priori, tem como foco, ponto principal, gerir capital, gerir dinheiro. Por isso que é um sistema capitalista. E isso não é nenhuma discriminação aos que ganham altas cifras honestamente, porque só ganha dinheiro quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro não ganha dinheiro. O direito do trabalho, dentro desse contexto, funções do direito do trabalho, surgiu, segundo a doutrina, para garantir a melhoria da condição social do trabalhador, nivelando as desigualdades entre o capital e o trabalho. E, acima de tudo, para consagrar a dignidade da pessoa humana, do trabalhador. Isso é um princípio constitucional que o constituinte originário colocou como bojo do seu texto essa proteção, a dignidade da pessoa humana, do trabalhador. Acima de tudo, para consagrar a dignidade da pessoa humana, do trabalhador, bem como ressaltar os valores sociais do trabalho como fundamentos para uma sociedade justa e solidária. Entendemos neste parágrafo que o trabalhador, a peça fundamental de toda empresa, é muito essencial. O trabalhador valorizado, que seja pelo seu trabalho, ele tenha uma contrapartida de um salário digno, ele trabalha satisfeito. E se o trabalhador trabalha satisfeito, ele produz. E se produz, tem-se retorno de capital, de lucros e uma série de vantagens que a empresa possa investir. Então, penso eu que investir em pessoas é fundamental para o sucesso de qualquer empresa. Mas dentro desta linha das funções essenciais do direito do trabalho, nós vamos citar aqui algumas funções na sociedade contemporânea, principalmente nesse regime. Nós vamos citar aqui, com a letra a distribuição mais justa da renda. Eu falei que o empregado bem remunerado, valorizado, com justa renda, ou seja, com um salário compatível com a sua função, pelo que ele faz, ele dará maior produtividade e aqueles direitos inerentes ao direito do trabalhador, que está contido na Constituição Federal, como lazer, saúde, educação, previdência social, vai vir naturalmente esse melhoramento na vida dos seus trabalhadores. Letra B. Convivência pacífica
entre trabalhadores e os donos dos meios de produção. O ponto focal nesse contexto é a pacificação social. O que é a pacificação social? É a convivência harmônica entre trabalhadores e os proprietários dos meios de produção. Então tem que haver essa valorização, essa pacificação, porque todos ganham havendo essa interação, pacificação social. Na letra C, nós temos manutenção do direito de propriedade e do regime capitalista. O direito do trabalho é essencial à manutenção da propriedade privada e à manutenção do regime capitalista. Então, quando há respeito nas tratativas, esse regime capitalista ele tende a ser natural, ele tende a ser mais pacificador. Ainda dentro desse contexto, os direitos sociais está contido no artigo 6º da Constituição Federal, que lá fala dos rolos, né, desses direitos, né, no artigo 6º. Então, os direitos sociais são essenciais para a manutenção do regime capitalista, pois atuam para a manutenção do equilíbrio entre aqueles que detêm a força do trabalho. Quem é a força do trabalho? O trabalhador, o ser humano, a pessoa, né? A força de trabalho e os que detêm os meios de produção. Quem detém os meios de produção? Os empresários, os empregadores, né? São eles que, através dos seus patrícios, através de seus trabalhadores, de seus empregados, esses meios sociais eles vão se emergirem, vão fluírem para um objetivo comum, que é empregado e empregador se interagirem. Letra D. Proteção da dignidade da pessoa humana do trabalho, com a fixação de um rol de direitos mínimos ao trabalhador. A existência dos direitos trabalhistas garante um piso vital, essencial, de direitos destinados à proteção da dignidade da pessoa humana do trabalhador. Então, essa proteção é um princípio específico do direito do trabalho que está contido, né, na Constituição Federal e também dentro desse princípio do direito do trabalho. É o princípio da proteção do trabalhador. É um direito importante para que o trabalhador ele possa ter garantido esse rol mínimo de direitos da sua vida cotidiana. Atualmente, o direito do trabalho sofre impactos contundentes decorrentes da crise econômica. Modificações das estruturas das empresas, desenvolvimento de novas tecnologias, mudanças no comportamento da sociedade, novas formas de prestação de serviços, sendo o seu maior desafio continuar protegendo o trabalhador. Repito, o maior desafio é a proteção do trabalhador, assegurando um mínimo de garantias para resguardar a dignidade da pessoa humana do trabalhador. Então, o direito do trabalho, na era presente, sofre vários impactos, principalmente o da tecnologia. Mas nós vamos falar daqui a pouco sobre esse impacto da tecnologia. Mesmo diante do crescente desenvolvimento da tecnologia,
da mudança dos sistemas de produção e da necessidade de assegurar trabalho para o sustento das pessoas, o trabalho humano sempre necessitará de regulamentação e proteção, com a garantia de um núcleo essencial de direito. Não sendo repetido, mas o avanço da tecnologia, a mudança dos sistemas de produção e a necessidade de assegurar esse trabalho dessa pessoa deverá ser observado com rigor para que, mesmo com o avanço da proteção da tecnologia, o trabalhador não sofra a perda do seu emprego, da sua força laboral. Isso é muito importante. Agora nós vamos falar sobre a definição do direito do trabalho. O direito do trabalho é um fenômeno cultural, sendo ao mesmo tempo uma técnica de controle, dominação e poder, mas também de atribuição de garantias e deveres a todas as pessoas ou a determinados grupos sociais. Então, o direito do trabalho, ele é considerado um fenômeno cultural. Por quê? Porque existe um protocolo, um padrão de emprego entre empregado e empregador. Esse controle deve favorecer a mantença do emprego, para que todas as pessoas, quando eu digo todas as pessoas, são aquelas pessoas que estão inseridas no trabalho, devem ser respeitadas e ter as garantias necessárias que a lei, que a legislação trabalhista e, principalmente, a Constituição Federal lhe garante. Agora nós vamos falar, ainda dentro desse contexto das funções sociais, nós vamos falar sobre os princípios. Então, os princípios do direito do trabalho, eles são normas gerais e abstratas, das quais derivam regras. Por sua vez, as regras são normas positivadas. O que significa dizer? Que são aquelas normas previstas no ordenamento jurídico, nas leis, nos costumes, né? Então, isso é muito importante que essas regras sejam observadas, trabalhadas, para que nenhum trabalhador possa sofrer violação dos seus direitos. Instituições são as entidades e pessoas que podem criar as normas trabalhistas, como sindicatos e empresas. Então, as instituições são os segmentos de diversas classes e também de pessoas que se agregam para se criar normas para se conviverem. O direito do trabalho tem a missão de equilibrar a relação capital versus trabalho, protegendo a dignidade da pessoa humana do trabalhador por meio de um rol básico e mínimo de direitos para a garantia do cidadão e da cidadã. Professor, onde está na Constituição a garantia desses direitos? O rol de vários direitos garantidos pela Constituição Federal estão elencadas no artigo 7º.
No artigo 7º, eu peço ao nosso candidato que leia todos os incisos contidos no artigo 7º, para que você possa conhecer melhor esses direitos. Agora nós vamos falar sobre a autonomia do direito do trabalho. Isso é muito importante. O direito do trabalho é considerada uma disciplina autônoma. Por isso, detém os seguintes requisitos essenciais. Letra A. Ter princípios próprios. O direito do trabalho tem princípios próprios. Depois eu vou falar em outras aulas quais são esses direitos específicos do trabalho. Letra B. Um objeto de estudo específico. O direito do trabalho, como nós falamos, ele é autônomo. Então, ele tem estudos, tem objetivos de estudos próprios, específicos. Letra C. Legislação própria. A consolidação das leis do trabalho já é um compêndio de normas, de leis, de institutos, de princípios, de regras. Quando nós estivermos estudando o direito do trabalho como um todo, nós vamos entender que é uma legislação específica, fundamental na vida das pessoas, principalmente para o trabalhador e o empregador, onde eles farão ali forças para se chegarem a uma pacificação social. E o direito do trabalho, ele vem com uma balança de equilíbrio nessas interações, nessas relações jurídicas entre patrão e empregado. Letra D. Significativo número de estudos doutrinários a respeito. A consolidação da lei do trabalho, ela é apenas um livro, mas o número de estudos doutrinários vão além da consolidação da lei do trabalho. Elas têm as jurisprudências, ela tem as súmulas, elas têm as decisões emanadas do Tribunal Superior do Trabalho, dos tribunais regionais do trabalho, das varas de trabalho. Isso está onde, professor? Esse compêndio da estrutura funcional e orgânica do direito do trabalho. Está no artigo 114 da Constituição Federal. Depois nós vamos estar estudando, passo a passo, todos os incisos contidos no artigo 114 da Constituição Federal. Então, ela não se limita, o direito do trabalho não se limita só na CLT, mas se limita nesse vasto rol de estudos doutrinários. O direito do trabalho, só para concluir a nossa aula de hoje, o direito do trabalho é considerado uma ciência autônoma, como nós já falamos, é uma ciência autônoma, pois possui princípios próprios. Depois nós vamos estar falando dos princípios, princípio da primazia, princípio da proteção do trabalhador, princípio da verdade real, princípio da eficácia das provas, da documentação e etc. Então, o direito do trabalho possui princípios próprios que o diferenciam do direito civil. Isso é muito importante. O direito civil também tem princípios. O direito do trabalho também tem princípios, mas eles se intercalam,
se complementam para se chegar a um denominador comum. Tem um objeto próprio de estudo, como nós já lemos, que são a relação de trabalho e os direitos do trabalhador. Relação de trabalho e os direitos do trabalhador. São coisas distintas, né? Tem significativo número de estudo doutrinário, como nós já vimos a respeito, que são a autonomia científica, né? E uma legislação própria. Qual é essa legislação própria? A consolidação das leis de trabalho e legislações extravagantes. No entanto, para concluir, a autonomia do direito do trabalho não deve significar isolamento. Não deve significar isolamento. E sim diálogo constante com os demais ramos do direito. Quais são esses ramos do direito? Direito constitucional, direito civil, direito processual civil, enfim, vários ramos do direito. Direito tributário, a fim de que possam ser cumpridas as promessas constitucionais de melhoria na condição social do trabalhador. É importante o nosso candidato ter em mente que o objetivo principal do direito do trabalho é a proteção estatal em favor do trabalhador. Por quê, professor? Porque o trabalhador, dentro de uma relação de trabalho, é parte vulnerável. Por que vulnerável? Porque quando um trabalhador demanda uma ação de reclamação trabalhista no tribunal, a empresa, com seu vasto grupo de advogados, estão ali para proteger a sua empresa. E o trabalhador precisa da proteção estatal. O Estado tem a obrigação de proteger o trabalhador, por ser, dentro de uma relação de trabalho, a parte vulnerável. Bem, a fonte que eu trouxe esses conteúdos maravilhosos nesta aula magna é do professor Mauro Chiavi. A sua obra é Curso de Direito do Trabalho. A editora é Jus Pode Vir, edição 2023. Antes de eu concluir a nossa aula de hoje, eu gostaria de pedir você, candidata, que aponte o seu celular para o nosso QR Code que está aparecendo aí na sua telinha. Quando você aponta seu celular para o nosso QR Code, irá direcionar para os nossos endereços, que são o WhatsApp, o Instagram, onde eu aconselho você, meu candidato, minha candidata, a nos seguir no Instagram, porque lá no Instagram são produzidos vários artigos, mesmo pequeno, síntese, mas são artigos importantes e atualizados. Se você apontar seu celular para o nosso QR Code, irá também para o nosso canal YouTube, onde são direcionados para as nossas aulas de direito, OAB explicada, onde lá consta todas as aulas de forma organizada, de todas as matérias para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Já foi anunciado o 42º edital da Ordem, né? Vamos estudar, vamos ler essas leis que eu vos falo. E então, lá no canal de YouTube, na OAB explicada, você tem ali todas as aulas
que eu já ministrei em seu favor, para que você se prepare muito bem para o exame da ordem. Bem como o nosso site do nosso escritório e também o nosso endereço eletrônico. Caso você tenha ficado com alguma dúvida com relação a esta matéria de hoje, você mande um e-mail para nós, que em breve nós iremos lhe responder. Eu quero avisar o meu prezado candidato e minha prezada candidata que a nossa próxima aula será Direito Processual do Trabalho, no qual eu convido para nos seguir. O meu muito obrigado. Até a próxima aula.